Vamos à questão. Um triângulo retângulo, vértices A, B e C. Esse triângulo retângulo foi dada a hipotenusa, raiz quadrada de 7. Os catetos B e C, e aqui um ângulo de 30 graus. A pergunta é, B é quanto por cento de C? A medida do cateto B é quanto por cento da medida do cateto C? Dado raiz quadrada de 3, 1,732. É número irracional. Aí ele está cortado, né? Achatado. Ele está aproximado, tá? Com 3 casas decimais. B é quanto por cento de C? Veja bem. Para eu saber B é quanto por cento de C, eu preciso dos catetos B e C. Certo? Mas eu tenho aqui o ângulo de 30 graus. Importante. Quando você tem um triângulo retângulo e um ângulo de 30 graus nesse triângulo, o cateto oposto ao ângulo de 30 graus, ó, B, é a metade da hipotenusa. Por que é metade? Porque o 130 é meio, é isso que quer dizer. 130 é meio. Aí quando você divide o cateto oposto pela hipotenusa, dá meio. Dizendo o que para nós? Que o cateto oposto ao ângulo de 30 graus no triângulo retângulo, ele mede a metade da hipotenusa. Então B nós já temos raiz de 7 sobre 2. Tá claro? Raiz de 7 sobre 2. E o cateto C? Cateto C não é cateto adjacente ao ângulo de 30? Ah, então aqui você pode pegar o cosseno. Cosseno de 30 vai ser o quê? O cateto adjacente C dividido pela hipotenusa. Com isso nós vamos ter B e C e vamos poder o quê? Verificar B é quanto por cento de C. Então, eu vou escrever isso que eu falei. B, cateto oposto a um ângulo de 30, então ele mede a metade da hipotenusa. Raiz de 7 sobre 2. E C? C nós vamos calcular pelo cosseno, você viu lá, né? É o cateto adjacente. Então, o cosseno do ângulo de 30 graus vai ser o que? O cateto adjacente C dividido pela medida da hipotenusa, que é a raiz de 7. Quanto que é o cosseno de 30 graus? Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Ângulos notáveis deve saber de cor. Então, raiz quadrada de 3 sobre 2 é igual a C dividido por raiz de 7. Proporção multiplica cruzado, né? Então, C vai ser o quê? Raiz de 3 vezes raiz de 7. Quanto é raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 7? Ambas são raízes quadradas. Raiz de mesmo índice. Então, multiplica os radicandos. Vai dar o quê? Raiz quadrada de 21 dividido por 2. Então, nós temos o B e temos o C. Agora, nós podemos verificar. Essa medida é quanto por cento dessa? Ele quer saber B é quanto por cento de C. Ou seja, essa medida é quanto por cento dessa. Como é que você faz isso? Precisa montar proporção? Não. Você já vai direto, divide o valor de B pelo valor de C. Divisão mesmo. De valor de B pelo valor de C. Você vai achar a porcentagem. Então vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 7 sobre 2. Eu não vou dividir por essa fração. O que é dividir? É multiplicar pelo inverso. O inverso da segunda, ó. Certo? Então, estou dividindo essa por essa. É a primeira multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso dessa é esse. Como aqui é multiplicação, eu posso cancelar 2. Deu 1 e 1, né? Raiz de 7 vezes 1. Raiz quadrada de 7. Sobre raiz quadrada de 21. Agora nós vamos racionalizar isso aí. O que é racionalizar? É fazer com que a fração se torne racional.
porque ela é irracional, porque o denominador é um número irracional. Racionalizar é fazer com que o denominador se torne racional. Então eu vou multiplicar o quê? Eu vou multiplicar os dois, o numerador e denominador por quanto? Por raiz quadrada de 21. É a raiz do denominador, né? Raiz de 7 vezes raiz de 21. Precisa multiplicar? Não precisa, olha por quê. Porque o 21 tem 7, 21 é 7 vezes 3. Então nós vamos desmembrar ao invés de multiplicar. Então vai ficar assim, ó. Raiz de 7 vezes raiz de 21 é o quê? É raiz de 7 vezes raiz de 3, concorda? Raiz de 21, raiz de 7 vezes raiz de 3. Dividido por quanto isso aqui? Raiz de 21 vezes raiz de 21, raiz de 21 ao quadrado, ou seja, é 21. Quanto que é raiz de 7 vezes raiz de 7? Raiz de 49, ou seja, é 7. Vezes o quê? Vezes raiz de 3, dividido por quanto? Por 21. Raiz de 7 vezes raiz de 7, raiz de 49 é 7. Vezes raiz de 3 sobre 21. 21 é múltiplo de 7? É, né? Não dá 3? Então dá 3 no denominador. 1 em cima. Quanto que deu isso? Deu raiz de 3 sobre 3. Por enquanto ainda não deu para você ver a porcentagem, né? Então agora nós vamos dividir raiz de 3 por 3. Ele deu a raiz de 3 aqui no problema. Eu dei, né? Porque a maioria dos problemas eu que bolo. Esse aí eu bolei. 1.732, vamos substituir. 1.732 dividido por 3. Vamos fazer a continha? 1.732 dividido por 3. 1, 2, 3. Dando uma paradinha. Não tem como você dividir nos decimais. Você tem que fazer com que eles se tornem números inteiros. Então é isso que a gente faz. Ó. Aqui esse número tem 3 casas decimais. Eu vou colocar aqui 3 casas decimais. Que a vírgula está aqui, ó, a vírgula do 3, não é? Para ficar igual. Ou seja, eu multipliquei esse número por quanto? Por 1000. Ó, multiplicando esse número por 1000, a vírgula não vem para cá. Ó, cortei. Multiplicando 3 por 1000 não vira 3000? É isso aí. Agora eles são inteiros. 1732 por 3000. Mas 1732 é menor que 3000. Então põe um zero aqui e põe o que? 0, no quociente. Vai dar quanto? 17 por 3 dá 5. Quanto que é 3000 vezes 5? É 15.000, né? Então 17.320 vai sobrar 2.320. Mas aí eu vou aumentar um zero aqui de novo. 23.200. Aqui vai dar quanto? 23.200. Isso aqui vai dar 7 vezes 3, 21. Vai dar 7. 0, 0, 7, 2. 7 vezes 3, 21. Para 23, 2. Aumenta outro 0. 22.000 por 3, 7. 7 vezes 3, 21, não é? Vai sobrar aqui esse número. E assim por diante. Quase 0,6, pouco mais que meio. Como é que a gente faz para ler esse número em porcentagem? Multiplica por 100, desloca a vírgula 2 casas para a direita, 1, 2, que é 100, 1, 2. O que deu? Aproximadamente 57,7%. E o problema está solucionado. Quer dizer que naquele triângulo retângulo, o cateto B, ele equivale a 57,7% da medida do cateto C. Ele é quase 60% da medida do cateto C. Certinho? Tá pronto. Pessoal, bons estudos e vamos todos nos cuidar, certo? Quando eu me cuido, eu estou ajudando a cuidar dos outros, para que nem eu me infecte e nem também passe vírus para os outros. Tá certo? Passar vírus e sofrimento para os outros, ninguém quer isso, não é verdade? Então é isso aí, cuide-se.
Um abraço. Tchau, tchau.